Olá, seja bem-vindo. Aqui é Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos resolver uma questãozinha do Colégio Militar de Recife de 2019 para alunos que vão ingressar no primeiro ano do ensino médio. Mais uma questão dessas que tem truquezinhos. Eu gosto sempre de selecionar essas questões e trazer essas questões para os meus alunos para eles aprenderem a lidar com esse tipo de questão e quando aparecer na prova, ter alguma noção do que fazer ali, saber que caminho tem que seguir. Vamos lá, ó, é até difícil ler, né? Sendo z elevado a meio igual a 33 elevado a essa expressãozinha aí, não se apega nisso por enquanto. E sabendo que 66 elevado a x é igual a 33 e 66 elevado a y é igual a 2, podemos afirmar que... Primeira coisa, gente, dá uma olhada nas expressões que ele deu pra gente. Essa expressão aqui, ela tá muito complexa. Tem z, tem x, tem y. Deixa ela quietinha aqui por enquanto e eu vou tentar operar com essas que estão menores. E aí, novamente, é o que eu tenho falado muito nos meus vídeos. Esse tipo de questão, raramente você vai saber bater o olho e saber o caminho que você tem que seguir exatamente e resolver a questão de primeiro. Tá? O objetivo do vídeo é exatamente isso, você conhecer caminhos para quando aparecer uma questão dessa para você resolver, você ter opções, você ter um caminho mesmo, um chute consciente para você dar qual o caminho que você vai seguir. Tá? Isso é muito importante para você começar a tentar a resolver a questão, porque muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Tá? Então, é uma dica, é uma regra geral isso? Não, é uma dica. Qual é a dica? Começar das menorzinhas. E observa o seguinte, aqui ó, ele relaciona x com y. E aqui ele não relacionou, ele colocou o x separadinho e o y separadinho. Porém, ó, eu não consigo escrever o 66 e o 33 na mesma base. Tudo bem que o 66 é 33 vezes 2, mas nesse momento essa informação não me ajuda. Tá? Mas observa que ele usou o 66 aqui e o 66 aqui. E é isso que foi meu ponto de partida. Foi isso que me deu um clique e falar assim, vou começar por aqui. Esse é o objetivo do vídeo, que você comece a ter esses cliques, comece a ter essas ideias. O que eu vou ter aqui, ó? Olha qual que é o truque que eu vou usar. Eu vou multiplicar essas duas expressões. O 66 elevado a x igual a 33 e o 66 elevado a y igual a 2. Porém, o que eu vou fazer, ó? Eu vou multiplicar membro a membro. Como assim, ó? A primeira parte da primeira com a primeira parte da segunda, segundo membro da primeira com o segundo membro da segunda. Por que eu fiz isso? Só por causa do 66. Falei, pô, esse número tá igual aqui, não é à toa. Alguma dica isso vai me dar. Então, eu vou tentar seguir para essa dica, tá? Quando eu fiz isso, ó, eu fiquei com a mesma base. Então, eu posso repetir a base, é uma multiplicação, e somar os expoentes. Aqui eu fiquei com 33 vezes 2, dois números naturais, que é 66. Como eu não tenho nada aqui, ó, não tenho expoente, na verdade é porque o expoente 1. Então, eu tenho aquilo ali. Como eu fiquei com a mesma base, é como se eu pudesse cancelar as bases e usar só os expoentes. Ó, x mais y é igual a 1. Não resolveu minha vida, não, mas já é uma ajudinha. O x mais y é igual a 1, relacionou o x com y e ainda deu um número fácil de fazer conta. O 1 é um bom número para a gente fazer conta. Tá? Vamos seguindo aqui agora, ó. Aqui vem um outro truque, que eu falo assim, é truque para professor de matemática. Aluno em si, ele demora a perceber um pouquinho, demora a ter essa malícia. Novamente, gente, é normal você ter essa dificuldade, tá? O que é importante aqui? Você tá sempre treinando, sempre vendo exercícios resolvidos para você começar a ter essas ideias, esses insights. Olha o que eu vou fazer nesse parênteses aqui, ó. Olha aqui que tá meu parênteses. 1 menos x menos y. Eu vou reescrever ele dessa forma, ó. 1 menos x mais y dentro do parênteses. Vê se não é a mesma coisa, tá? Quando eu faço esse menos aqui do lado de fora, se eu quiser eliminar ali, ó, vai ficar 1 menos x menos y. Eu volto lá no parênteses original, mas eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso?
Porque o meu objetivo é deixar o x mais y mesmo. Porque o x mais y, eu já sei que vale 1. Então, eu vou trocar isso tudo aqui por 1. Observa que eu consigo saber o valor da expressão sem saber exatamente quem é o valor de x e quem é o valor de y. Isso é um vício que a gente tem. A gente tem a mania de querer achar o x vale tanto e o y vale tanto, para você conseguir resolver a expressão. E nem sempre é necessário. Isso é uma coisa importante para a gente ir treinando, para a gente ir acostumando. Se não deu para achar o x e o y isoladinho, o x vale 5, o y vale 4, por exemplo, não tem problema. A gente tenta achar x e y de uma outra forma, tá? Na verdade, não é nem achar de uma outra forma, é usar o x e o y sem precisar encontrar o valor exato para o x e o valor exato para o y. Aqui ficou 1 menos 1, que é 0. Olha o que vai acontecer aqui. Essa parte de cima é 0. Eu estou com 0 sobre alguma coisa, né? Esse 2y ali, alguma coisa. Desde que essa alguma coisa não seja 0 e não vai ser, depois eu te explico por quê, o que a gente vai ter aqui, ó? 0 dividido por qualquer coisa, esse resultado deu 0. O que significa isso? Olha que bagunça que tá virando, hein? Z elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que 33 elevado a 0. Mentira, Eleonora, é 0 sobre 2 menos 2y. Querido, dividir 0 por qualquer coisa dá 0. Então, você já nem precisa entrar nesse embate aí, tá? E aí, olha o que aconteceu, ó. O z elevado a 1 sobre 2, todo número elevado a 0 é 1. O que significa o z elevado a 1 sobre 2? É raiz quadrada de z. A raiz quadrada de z é 1. Se a raiz quadrada de z é 1, significa que o z, ó, só pode ser 1. A gente pode sair dessa forma, a raiz quadrada de z é 1, elevar ao quadrado dos dois lados, e aí quando a gente faz isso, ó, raiz quadrada elevado ao quadrado, some a raiz, igual a 1. Ou pode fazer direto, tá? Então, o que eu achei, ó, que o valor de z é 1. Eleonora, e somente do x e somente do y? Eu não tenho informação suficiente para isso, tá? Não tenho informação suficiente para isso. No entanto, que quem elaborou a questão sabe, ó, ele nem pediu o x e y, ele pediu o z. O z a gente consegue encontrar. Isso é muito comum em prova. Essas provas que são mais algébricas, que dão um pouquinho mais de trabalho com letra, misturando letra, número, fração, potência. Quando ele faz isso, é comum a gente não precisar do x e do y, tá? De uma das letras. E isso é muito importante que você tenha esses truques, que você comece a se acostumar com esses truques. Vamos só ver aqui nossas opções aqui, ó. Letra A. Z é uma dízima periódica composta. Não, é um número inteiro, não é dízima periódica. É um número irracional. Irracional são aqueles números que a gente não consegue escrever na forma de fração. O 1 a gente consegue, tá falso. Uma dízima periódica simples. Esquece dízima periódica, o Z não é dízima periódica, é um número finito. Um quadrado perfeito, vou pular, e um número negativo. Por eliminação, ó, é um quadrado perfeito. Mas o que significa quadrado perfeito? Números quadrados perfeitos são aqueles que possuem raiz quadrada exata. Ah? Como assim, Eleonora? Ó, o 25, ele tem uma raiz quadrada exata, que é o 5. Então, o 25 é um número quadrado perfeito. Não é o 5, não. É o 25. Por exemplo, o 30. O 30, ele não tem raiz quadrada exata. A gente até consegue simplificar, melhorar um pouquinho, mas a gente não tem a raiz quadrada exata. Então, ele não é um quadrado perfeito. Então, a nossa alternativa aqui é a alternativa D. Não deixe de curtir, de comentar e de seguir o canal se você tiver gostado do vídeo. Compartilhe com seus amigos que tiverem que aprender esse assunto. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.